essa é a minha história. Comecei como garçom e hoje presidente das operações do fogo no Brasil. Eu comecei como chefe churrasqueiro, na época a titularidade era garçom churrasqueiro, hoje é chefe churrasqueiro. Trabalhei por um bom período, coisa de 8 meses, como passador de carne, aí fui promovido para trabalhar com a bebida, porque nesse período, como o chefe churrasqueiro não tem tanto contato com o cliente e trabalhar com a bebida, o garçom ele tem muito mais contato com o cliente, fala mais e aprende muito mais e exige um conhecimento maior de vinho, de comida, dos pratos, da salada. E aí foi o meu começo. Eu trabalhei na loja da Santo Amaro. Em 14 meses que eu já estava trabalhando lá como chefe churrasqueiro e depois como garçom, eu fui promovido a gerente naquela unidade. Na época a equipe era reduzida, tinha 70 funcionários lá, não tinha maître, não tinha gerente de atendimento, só tinha o gerente geral, que na época eu fui promovido, e os 2 donos para tomar conta de toda aquela operação. E aí fiquei lá por vários anos, e quando abriu a loja da Bandeirantes em 2003, eu fui promovido para fazer a abertura da loja da Bandeirantes. Fiz a abertura da loja Bandeirantes, muito bem sucedido, fui muito bem, muito feliz. E em 2005, com a aquisição de uma parte, uma transição societária que teve entre os sócios, eu fui convidado para ser diretor de operações do grupo no Brasil. Então eu passei a tomar conta de toda a operação no Brasil como diretor de operações. E aí na sequência, agora o ano passado, em agosto do ano passado, quando houve a transição do atual fundador, que o GP Investimentos adquiriu 100% das ações do Fogo de Chão, eu fui convidado para ser o presidente das operações do Brasil para tocar a operação brasileira. Então eu tive que assumir toda a operação aí, de todos os cantos da churrascaria. Então hoje a gente toca a operação por completo. Os obstáculos foram muitos aí no começo da carreira, uma que até os próprios fundadores eles não tinham uma expertise de formar pessoas. Então o que nós, no meu caso, eu fui mais na intuição do que eu estava fazendo, que a coisa era certa, que estava certa, copiando alguns erros dos concorrentes e vendo que aquilo eu não poderia cometer, e aí fazia ao contrário dentro do fogo. Mas teve muita coisa que eu me aperfeiçoei, por exemplo, curso de inglês. Quando eu fui promovido, ninguém sabia falar inglês dentro do Fogo de Chão, eu fui um dos pioneiros a procurar saber. Aprendi um pouco do italiano, fui a primeira pessoa dentro do Fogo de Chão a fazer um curso de sommelier. Fui formado em sommelier, então comecei a entender mais de vinho, comecei a fazer uma carta de vinho diferenciada, saber comprar um bom vinho. Depois, muita palestra, muito contatos com outros diretores de empresa e trocar ideias de que era a gestão. Me aperfeiçoei em como lidar com pessoas, que o nosso estilo não era um estilo de tão liderança, era por mais imposição. E aí, no decorrer desses anos, foram grandes desafios para a mudança disso. Eu consegui. A própria concorrência interna, porque hoje no Brasil nós temos 730 funcionários, na época com 300 e poucos funcionários, tinha concorrente interno que queria ser o número 1 da companhia. Eu consegui vencer todos esses obstáculos. Hoje o grupo tem 2.500 funcionários entre Brasil e Estados Unidos, 18 lojas nos Estados Unidos, 7 no Brasil. A 8ª preste para inaugurar agora entre a 2ª ou a 3ª semana de agosto.
O ano passado, entre Brasil e Estados Unidos, faturamos 195 milhões de dólares, sendo que 38% desse faturamento é o Brasil que representa. Então nós somos, nasceu a empresa aqui, mas hoje Estados Unidos cresceu muito mais que aqui. O futuro, o que nós temos que se preparar e o que o futuro nos espera é abrir de 3 a 4 lojas daqui para frente por ano nos Estados Unidos, e aqui no Brasil de 1 a 2 lojas de crescimento pelos próximos 5 anos também aqui no Brasil. Então temos bons desafios aí. Para os próximos 5 anos está mais ou menos projetado o que a gente tem que fazer. Esse gestor surgiu dedicação 100% de trabalho. Não tenho faculdade,